Sabe aquela ideia que a gente sempre ouve de que quanto maior e mais unido for um país ou um bloco de países, melhor para todo mundo? Mais paz, mais prosperidade? É a lógica por trás de coisas como a União Europeia, por exemplo. Mas e se a história nos contasse uma coisa um pouco diferente? E se, na verdade, for o oposto? Então fica a pergunta, afinal de contas, de onde vem o progresso de verdade? Vem de um grande poder central, unificando tudo, impondo uma ordem? Ou será que vem daquela competição, que parece até meio caótica, entre milhares de pequenos centros de poder? A resposta, olha, talvez não seja tão óbvia quanto parece. Bom, o que a gente costuma pensar é muito claro, né? Unir territórios cria mercados gigantes e isso, por sua vez, gera mais riqueza. Parece fazer todo sentido. Só que as fontes que a gente analisou aqui, elas apresentam uma perspectiva que, olha, é radicalmente diferente. Vira essa lógica completamente de cabeça para baixo. E para a gente entender essa outra teoria, a gente precisa começar questionando a própria natureza do Estado. Para seguir o raciocínio, é preciso olhar para o Estado não como um benfeitor, mas de uma forma bem mais crua. Ok, para entender o argumento, a gente tem que partir de uma definição bem específica que as fontes usam. O Estado, aqui, é visto como a única entidade em um território que pode usar a força legalmente. E ele usa esse poder para quê? Para extrair recursos da população com impostos e regulações. É uma visão polêmica, eu sei, mas ela é fundamental para a gente entender todo o resto. E partindo dessa definição, a lógica vira quase uma escadinha, sabe? Pensa só, um Estado, agindo no seu próprio interesse, vai querer sempre mais receita, certo? A forma mais direta de conseguir isso é expandir o território onde ele pode cobrar impostos. Isso, claro, naturalmente leva a conflitos com os vizinhos. E como só pode existir um monopolista da força por território, essa competição acaba eliminando os mais fracos. O resultado? Ao longo do tempo, o mundo fica com cada vez menos estados, só que eles ficam muito, muito maiores. E é exatamente aqui que a gente chega num paradoxo histórico que é fascinante. E se esse mesmo processo, que parece ter sido o motor da riqueza do Ocidente, for agora a maior ameaça a essa mesma riqueza? A história da Europa é um exemplo perfeito disso. Coisa de 1000 anos atrás, o mapa era um mosaico com milhares, eu disse milhares, de unidades políticas independentes. Hoje, a gente conta os países europeus em algumas poucas dezenas. A tendência de centralizar foi constante e, assim, dramática. E aqui vem o pulo do gato do argumento, a parte que vai contra tudo o que a gente costuma pensar. As fontes defendem que o capitalismo só floresceu no Ocidente não apesar dessa bagunça, dessa fragmentação toda, mas exatamente por causa dela. Foi a competição acirrada entre esses incontáveis pequenos estados que criou o ambiente perfeito para a liberdade econômica nascer e prosperar. E aqui é crucial a gente separar o joio do trigo. Não dá para confundir duas coisas que parecem, mas não são a mesma coisa. Integração política é quando o poder de um governo cresce e abocanha mais território. Já a integração econômica é sobre a expansão do livre mercado, da cooperação voluntária entre as pessoas. Segundo essa teoria, uma coisa destrói riqueza e a outra cria. São fenômenos totalmente diferentes. A ironia desse processo todo é sutil, mas muito poderosa. Pensa bem. Historicamente, os estados que tinham menos impostos, menos regulação, tendiam a ser mais ricos, mais prósperos. E por isso mesmo, acabavam vencendo e absorvendo seus vizinhos mais opressores. O problema é que cada vitória eliminava um concorrente. E isso diminuía a pressão para o próprio vencedor continuar sendo, liberal. Ele ia ficando sem competição. Então, diante desse paradoxo, a fonte que a gente está analisando propõe uma solução que vai, assim, totalmente na contramão da história recente. A secessão, ou seja, a separação. Ok, vamos ver os argumentos. Economicamente falando, a secessão poderia quebrar ciclos de exploração, como no caso dos eslovenos que se sentiam explorados pelo governo central da antiga Iugoslávia. Além disso, estados menores são quase que obrigados a abrir suas economias, a adotar o livre comércio para poderem sobreviver. E, talvez o ponto mais forte, quando as pessoas podem simplesmente se mudar para o território do lado, os governos têm que competir de verdade para oferecer condições melhores, senão eles perdem seus cidadãos mais produtivos. Agora, do ponto de vista social e cultural, a separação voluntária é vista como um caminho para a paz. É o oposto da integração forçada, que muitas vezes acaba gerando conflito. A ideia é que a competição entre culturas diferentes, mas cada uma no seu território, levariam a uma melhoria mútua, sabe? Em vez daquele nivelamento por baixo, onde uma cultura dominante acaba se impondo sobre todas as outras. Essa citação resume o argumento de um jeito genial.
Pensa numa única casa como se ela fosse um país. Se a família que mora ali tentar produzir absolutamente tudo o que precisa, comida, roupa, tudo, eles vão ser extremamente pobres. Agora, se eles se especializarem no que fazem de melhor e negociarem livremente com os vizinhos, eles podem ficar riquíssimos. O tamanho do terreno não importa. O que importa é o acesso ao mercado mundial. Imagina só um sistema bem centralizado, com pouquíssimos concorrentes. Ou nenhum. O poder do governo ali tende a ser gigante. Se alguém não gosta das regras, bem, não tem muito para onde fugir, né? E isso permite que o Estado aumente seu controle, seus impostos, quase sem nenhum limite. Agora vamos para o outro extremo. Num mundo com milhares de pequenos estados, a competição é brutal. A possibilidade de votar com os pés, ou seja, de simplesmente fazer as malas e se mudar para um lugar com condições melhores, se torna uma ameaça real para os governos. E isso limita, e muito, o poder de cada estado individualmente. E isso nos leva a uma consequência que é, no mínimo, surpreendente, e tem a ver com dinheiro. A centralização política foi o que permitiu que cada grande estado criasse sua própria moeda de papel, sabe, o fiduciário. No mundo com milhares de pequenos países, isso seria simplesmente impossível. Imagina a confusão. Ninguém ia confiar em milhares de moedas diferentes. A pura necessidade prática forçaria todo mundo a usar uma moeda universal, baseada em algo real, como o ouro, por exemplo. Beleza, mas então, como seria esse mundo radicalmente descentralizado que as fontes descrevem? Qual é a imagem final? A visão é a de um planeta formado não por 200 e poucos países, mas por dezenas de milhares de unidades políticas. Pense em um monte de Mônacos, Andorras, São Marinos, Singapuras, só que em uma escala gigantesca. Centenas de milhares de cidades livres e independentes, cada uma delas competindo para atrair pessoas e empresas com serviços melhores e impostos mais baixos. E o resultado previsto de tudo isso? Bom, segundo essa teoria, não seria o caos, de jeito nenhum. Pelo contrário, seria um florescimento da riqueza, do crescimento econômico e do progresso cultural sem precedentes. Tudo isso impulsionado pela liberdade e pela competição numa escala que a gente nunca viu na história. E no fim a gente volta para aquela pergunta lá do começo, mas agora, talvez, com uma nova perspectiva. A prosperidade vem de um grande poder unificador que impõe ordem de cima para baixo? Ou vem de milhares de pequenos poderes competindo entre si e assim se limitando mutuamente? A história já nos deu exemplos dos dois lados, mas a pergunta sobre qual caminho a gente quer para o futuro, essa continua em aberto.